Começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, cara, o título do podcast ele não faz jus ao que eu vou fazer aqui. Por quê? O título do podcast, como vocês já viram, ele é sobre Kagurabachi. Vamos bater um papo aqui sobre a obra, que é a criação aí do Shonen, que muitos vão falar que é o Shonen 2 e tal. Mas assim, na moralzinha, eu não quero falar especificamente de Kagurabachi, eu quero falar sobre o primeiro arco. Porque na data de gravação desse podcast, o primeiro arco terminou. Sim, o spoiler ele vem no começo, não é tão spoiler porque vocês já viram no Twitter, já viram a comoção que está sendo feita. Mas assim, eu quis disfarçar, quis dar um sabor Kagurabachi para vocês já entrarem no episódio e falarem, o que esse louco vai falar? Eu quero comentar um pouco a minha percepção como leitor de todo esse primeiro arco de Kagurabachi até o capítulo mais recente, que é o 112, o futuro, tá? Então vamos bater um papo geralzão, vou dar algumas expressões minhas, vou comentar a minha experiência além dessa obra, e é isso, galera, se acomoda aí, bora lá. Mas antes, vamos para as fichas técnicas. Escrito e ilustrado por Takeru Hakazono, Kagurabachi começou a ser publicado nas páginas da Weekly Shonen Jump da Shueisha em setembro de 2023, segue em publicação já aí com 9 para 10 volumes, não vou lembrar o volume exato, mas já chegou nessa faixa. A série tem aí rumores de anime, a série já tem rumores de anime há algum tempo, e é uma série que assim, inclusive o card game da Bandai Union Arena tem Kagurabachi já. Isso que é interessante destacar para vocês. Mas assim, é interessante você perceber que a história de Kagurabachi ela é muito simples, e eu vou comentar daqui a pouco, porque ainda tenho que falar que no Brasil a obra ela é publicada pela Panini Comics. Eu tenho o primeiro volume, que foi presente do meu grande amigo Arthur. O Arthur pediu para eu fazer uma resenha do volume 1 de Kagurabachi, e esse podcast ele tá ganhando, porque depois do último capítulo eu tinha que fazer. E assim, eu dedico ele para todos os fãs de Kagurabachi, os Bat Bros, que ajudaram a obra a permanecer viva. Além do mangá pela Panini Comics, que lança os volumes. Panini, nota nós aí. Também temos aí a publicação dos capítulos em português pela Manga Plus, né? A série ela é tão assim forte, ela fez um auê tão grande que assim a obra começou a ser publicada aqui no Brasil dessa forma. Tá bom? Mas do que se trata Kagurabachi? Eu vou tentar dar uma sinopse a lá Paulo Raposo. Talvez ela fique um pouco equivocada em alguns detalhes, mas me corrijam. A história de Kagurabachi ela foca no Shihiro, que é um menino que ele é filho de um cara que é um grande ferreiro. E esse cara um dia, não vou dizer um belo dia, um triste dia, ele é desvivido por um grupo do mal ali que quer essas espadas para fazer coisas maldosas. E o Shihiro, ele fica vivo, né, no dia que os caras vai lá e faz essa ceifação de vidas. O Shihiro fica vivo e ele promete que ele vai se vingar dessa galera do mal aí, pela morte do pai dele. Deixa eu só ver se eu acho o nome da galera aqui do mal. Pera aí que eu tô tentando achar, galera. É meio difícil e a galera fã vai ficar muito puta comigo porque eu não lembro o nome da galera do mal. Tá, mas assim, ele consegue lá ficar vivo e ele decide que ele vai se vingar desse povo. E aí entra um ponto. Existem, né? Porque a galera vai matar que matou o pai dele, foi por conta. É a Hisako. Isso, a Hisako mata o pai dele e rouba as espadas. Só que o pai dele tinha feito 6 espadas, que eu não mencionei isso. Mas no Japão lá, o pai dele fez 6 espadas, era um consultor de espadas mágicas, fez 6 espadas mágicas foda. Eles ganharam uma guerra que teve com uma outra galera. O pai dele pegou as espadas, selou as espadas. A Hisako vai, mata o pai dele, deixa ele vivo, e ele ganha uma cicatriz, e ele decide que vai se vingar da Hisako. Só que o que a Hisako não sabia, que fora as 6 espadas, depois que o pai dele se aposentou, o pai do Shihiro junto com o Shihiro, né, o Rokuhira junto com o Shihiro, que é o nome do pai do Shihiro, é Rokuhira. O Rokuhira junto com o Shihiro fizeram uma 7ª espada, que é a Enten. E nisso a gente vai acompanhar o Shihiro e a Enten fazendo aí missõezinhas para caçar as outras 6 espadas e localizar informações da Hisako, tá? Dos membros da Hisako, para que o Shihiro obtenha sua vingança. Até aqui eu fiz uma sinopse totalmente bagunçada, mas assim, que mostra muito o quanto eu prestava atenção no começo, assim, o quanto me interessou o começo. Porque basicamente o começo ele é um mangá de vingança, vendetta, revenge, como você preferir chamar.
O que faz a diferença é a partir do momento que a obra começa a crescer como obra, tá? Como assim, Paulo? Eu, muito particularmente falando, eu não gostava da obra, nunca foi uma obra que, tipo, me apeteceu a princípio, porque era uma obra de vingança e era uma obra que tinha um hype muito excessivo da galera que gosta de mangá de lutinha, porque, nossa, tem boas cenas, não sei o que, e tem um enredo foda, e eu... Esse cheiro aqui, ó, de golpe, tá vindo muito forte. E eu ficava muito nisso. E isso me afastou muito da obra. Tanto que quando eu fui lê-la, foi um pouco antes da Panini trazer. E eu li, tipo, todos os volumes, eu acho que em 2 dias. Prestando atenção e tal. E eu achei o começo muito assim, muito qualquer coisa. Porque ele tinha as informações, só que ele parecia que ele andava muito rápido. Ele parecia que ele, tipo assim, ele, só quero jogar a informação aqui, um abraço e vamos fazer cena bonita de lutinha. Só que depois, mais ou menos de 3 volumes, quando chegou o 4º volume, que é quando aparece o Hakuri e a família Sazanami, né, que é o arco do leilão, dali pra frente você começa a perceber que as ideias do Takeru, ela é muito boa, elas crescem de uma maneira muito positiva e desenvolvem de uma maneira muito legal. E sem contar que, assim, é aí que você começa a perceber um charme narrativo dele muito interessante, que é, ele cria personagens mais maduros, o Chihiro ele é muito imaturo. E isso, por mim, por exemplo, não me atraía muito, um Chihiro imaturo, que, vingança, inimigos. E os vilões, eles me pareciam muito caricatos. Só que aí, quando chega no arco mais recente, eu tô tentando não fazer um episódio gigante, justamente porque eu quero depois falar com mais calma. Quando a gente chega no arco mais recente, que foi o que terminou essa semana, a gente começa a ter uma humanização de personagens que a gente achava que era só filha da puta por ser filha da puta, tá ligado? Então, pra mim, isso já me gerou uma empatia um pouco maior. Assim como a forma que o Hokazono decidiu trabalhar algumas questões foi muito melhor, e sim, ele começou também a abusar um pouco mais da arte, o que gerou pra mim como leitor uma experiência muito mais completa, visualmente falando, narrativamente falando, e você percebe que o autor ele vai amadurecendo muito algumas coisas que a princípio parecia muito simples, e alguém vai falar, mas era plano. Gente, não vem pensando nessas coisas, nunca é plano, é rabisco ali, rascunho que exige uma possibilidade, nunca uma certeza. Tanto que tem personagem que, se você olhar, ele tava no começo, ele aparece mais pro meio, assim, uma coisa ou outra, e ele meio que some em muitos momentos, né? E esse arco recente, o personagem sumiu. Então, assim, são muitas coisas que ele vai trabalhando, e sim, ideias que vão sendo rejeitadas, personagens que às vezes a galera não gosta tanto, ou gosta, mas não o suficiente para ele querer manter. Então, tudo isso, no fim das contas, se torna um amálgama de algo muito maior, tá? Então por isso que eu falo, pra mim o começo é um amontoado de ideias que ele foi tentando desenvolver. Pra mim algumas não se aproveitam. Eu não gosto como leitor, tá? Então alguém vai falar, você leu a obra com a bunda. Não. Eu como leitor não acho legal, não é o tipo de obra que eu olho e falo, puta, me enche os olhos. Mas ainda assim, ela me gerava um entretenimento de eu falar, porra, não tô lendo tanta coisa, vamos continuar a leitura. Quando chega no arco depois da aparição do Samura, a história começa a ganhar um ar mais sério, a gente começa a entender que, tipo assim, a guerrinha que os caras foram lutar com as espadas mágicas do Rokuhira não foi uma guerrinha boba, ela tinha um bagulho por trás e ela tinha coisas além de, tipo, nossa, lutamos pelo bem do povo. Existiram crimes de guerra e uma porrada de outras coisas assim que vão sendo abordadas. Vai se dando uma maturidade. E além dessa maturidade, o Chihiro também vai começando a entender seu lugar no mundo. O que gera uma narrativa cada vez melhor. Vai desenvolvendo muito bem até chegar nesse arco mais recente, que é quando eles invadem a base da galera, que eu agora não vou lembrar o nome, pra atacar o Zaralho pra pegar o portador da espada, que é a Sunichi, que é uma das espadas mais fortes e roubadas do mangá. E é aqui que a história ganha um contorno pra mim que torna muito melhor. Porque, assim, quando o Samura aparece, a gente já entende que, assim, os caras que lutaram, eles não são necessariamente só heróis. Eles têm lá seus esqueletos no armário, existem os motivos, e existe um motivo pro Rokuhira ter decidido que ele ia selar as espadas. Só que nem todo mundo aceita essa ideia, né? O pessoal da Hisaku mesmo quer pegar as espadas, porque eles entendem, né, e a gente vai descobrir isso mais pra frente, que eles entendem que
Aquelas espadas privaram as pessoas. O fato de não ter a espada priva as pessoas. Mas a gente entra num outro conceito. Do que adianta eu ter uma arma extremamente poderosa que eu possa acabar com todos os males do mundo se isso vai meio que tornar um rolê de quem vigia os vigilantes, tá ligado? Então, tipo assim, o Roku, ele entendeu que aquilo não faria bem pra sociedade como um todo. A sociedade precisa se desenvolver, cuidar das suas mazelas e crescer da forma que fosse mais prudente. Então, dentro da narrativa, a história ela vai desenvolver muito bem isso, só que em primeiro momento não parece ser o foco do autor. E o autor, quando ele começa a desenvolver bem isso, que é do volume 3, 4 pra frente, é que você começa a perceber algumas questões que eu acho foda. Que você começa a entender a maturidade do Chihiro, que você começa a ver que, tipo assim, de um moleque que só queria se vingar, ele quer ser alguém foda, ele quer ser alguém que faz a diferença. O discurso do Chihiro começa a mudar, né? Inclusive, conhecer o Samura, conhecer o Uruha, né? Esses personagens ajuda muito nessa maturidade pro arco que a gente acabou de passar. Que todo esse desespero deles lutarem, o Samura tentar resolver o BO, tem uma questão envolvendo a filha do Samura, então, mano, é um negócio, é uma sucessão de acontecimentos que desenvolvem muito bem, entende? Cresce muito bem e faz as coisas funcionarem de uma maneira muito legal. E a gente vem para os capítulos mais recentes, que são os últimos que saíram para fechamento desse arco. Que aí, gente, eu não falei no começo, mas eu acho que é bom a gente frisar que eu não dei spoiler, mas a partir daqui eu vou comentar muita coisa dos últimos capítulos, e pode ser spoiler para quem ainda não chegou. Que é, a gente descobre uma coisa que pra mim foi uma das revelações mais fodidas, foi o momento que a gente descobre que o portador da Switch é tio do Chihiro. E não é tio de tipo, e aí, tio? Não, é tio mesmo, ele é irmão da mãe do Chihiro. Isso pra mim já foi muito foda. Assim como quando a gente entende que o cara da Hisako, ele não queria só as espadas, porque assim, ele passou por uma situação de tipo, perder alguém que ele amava, dá a entender pelo flashback ali que ele perdeu alguém que ele amava, e ele ficou abalado com aquilo, porque podia ter tido as espadas pra impedir e tal, e não tinha. Como não tinha, ele ficou fudido da cabeça e ele só quer simplesmente as espadas pra tornar o Japão um lugar melhor. Mas que não seria melhor, então assim, é foda pensar nisso. É foda você pensar que, tipo assim, você tem uma arma que é como se fosse eu tenho uma bomba que pode destruir o mundo. Só que eu não vou usar ela dessa forma porque eu não concordo. Já usei num crime de guerra ali, mas eu não vou usar aqui no dia a dia. Vocês entendem? Tipo assim, é um rolê muito mais complexo do que aparenta. Só que da forma como é vendido, se você pegar o primeiro volume e o segundo, é mais simples. Só que quando a história vai desenvolvendo, você percebe que não é tão simples. E é aqui que mora a grandeza pra mim de Kagurabachi. Olha eu elogiando Kagurabachi e vai ter gente agora que vai falar que eu tô cagando regra. A grandeza de Kagurabachi, narrativamente falando, é esse desenvolvimento que você não espera e ele começa a vir. Só que ele vem, não com coisas óbvias, ele vem jogando detalhes muito bobos. Então, tipo assim, você tá esperando que numa cena vai acontecer uma situação X, ela não acontece o X, ela acontece uma situação que você não tá necessariamente esperando que seja. Porque você tá esperando o padrão de shonen, e Kagurabachi ele não vai te entregar esse padrão de shonen. Então isso é muito bom. Além disso, todo esse arco final, né, essa parte final de primeiro ato, ela é muito interessante, porque, por exemplo, o capítulo 111, ele termina de uma forma que, pra mim, a gente já teria tido time skip nesse capítulo. Mas não, a gente tem um capítulo aqui pra gente situar e a gente perceber o quanto o Chihiro evoluiu. E eu acho que pra mim isso tornou toda a situação do cinema. Se esse podcast está existindo hoje, é graças a esse capítulo. Que esse capítulo faz você olhar e falar, caralho, eu tô lendo essa porra há 2 anos, 3. E o cara amadureceu muito. Entendeu? 2 anos e pouquinho. E é isso. Eu acho que talvez seja esse o principal ponto pra mim de Kagurabachi. É o fato de você perceber que a maturidade narrativa ela veio com a progressão da história, o que torna tudo muito melhor. E aí já cagando uma regra maior ainda, a questão de arte, porque esse arrombado do Takeru, ele cria umas artes sensacionais. Irmão, é umas páginas duplas que você olha e você bate palma. Você bate palma, você chora e fala, puta merda, o cara trabalhou muito bem. Tem uma cena que é uma das que eu destaco mais, que não é nem página dupla, é uma só. Que a percepção da cena, ela vem tipo de um olho mágico. Isso pra mim foi a sacanagem de uma narrativa visual bem construída, entendeu? E é isso. Funciona muito bem, cresce muito bem e desenvolve uma narrativa tão forte que vale muito a pena, entende?
Então, tipo assim, é um tipo de obra que vai começar a segunda fase agora, vai crescer, e assim, honestamente falando, se você não começou a ler, vai ler. Mano, você quer ter uma palhinha do que é? Tem os 3 primeiros capítulos na Manga Plus, lê em português. Ah, eu sei inglês. Em inglês você consegue ler a série inteira. Mas leia, eu recomendo. Tipo assim, antes eu não recomendaria, agora eu recomendo. Entende? Se você tá lendo, ou já lê Kagurabate, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Se você não lê, comece a ler. Vou fazer um episódio mais focado pra comentar, tipo, narrativamente e tal. Estou pensando até em fazer um rolê diferente aqui, mas vamos ver como é que vai ser, tá bom? Só lembrando que o Comentando ele é um podcast semanal, com 3 episódios por semana. Sim, eu estou ensinando esse episódio mais rápido. Está disponível nos principais agregadores e eu garanto que vocês irão gostar, beleza? Até quarta-feira, galera. Um abraço e nós fomos!